Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Feche sua Bíblia, coloque aí na sua cadeira, vamos falar com Deus. Senhor, essa é a tua palavra, nós te engrandecemos, Pai, te adoramos nesta noite, glorificamos o teu nome. Senhor, nós nos rendemos aos teus pés no meio dos louvores. Meu Deus, e tudo isso, Pai, é porque nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por podermos estar na tua casa. Te agradecemos, meu Deus, pela comunhão com os irmãos. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. Então, meu Deus, fala conosco nesta noite, Pai, de uma forma poderosa. Fala, meu Deus, a cada coração, meu Deus, que a tua palavra venha, meu Deus, mudar comportamentos, transformar vidas, ó Pai, pelo poder do teu Espírito, que seja, meu Deus, o Senhor falando, e não a minha boca, mas o Senhor falando através dela, não aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Aleluia. Assente-se no seu lugar. Só quero apresentar, antes de pregar a mensagem, a nossa filha está aqui hoje, Stephanie, a segunda mais bonita da igreja depois da mamãe, mas ela está aqui com a gente. Você depois. Te amo, Ju. Olha lá, até a igreja gostou, curtiu. Vamos à palavra. A palavra diz que um jovem chamado Eutico, repita comigo, Eutico. Ele estava sentado numa janela. Onde é que ele estava sentado? Numa janela. E o que aconteceu com ele? A palavra diz que ele adormeceu profundamente. Obrigado. Crianças, venham aqui à frente para nós orarmos por vocês. Olha só, o que é se a gente não tem um bom suporte, né? Graças a Deus. Estenda suas mãos para cá, para nós orarmos pelas crianças. Tem uma ali resistente, está fugindo da Maria Júlia. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te louvamos por cada uma dessas crianças. Meu Deus, abençoa o culto delas hoje. Que elas vão aprender da tua palavra, vão ouvir, meu Deus, a mensagem que vem do alto. Então, meu Deus, que os corações delas, ó Pai, sejam como uma terra fértil, e que elas sejam muitíssimo abençoadas, em nome de Jesus. Crianças, fala amém bem alto. Amém. Deus abençoe. E a palavra diz que esse jovem estava sentado numa janela, e ele adormeceu profundamente. Mas ele não adormeceu profundamente em um momento qualquer. Ele adormeceu profundamente durante uma mensagem de Paulo. Então, se ele adormeceu enquanto Paulo pregava, eu não vou te condenar. Estou brincando. Mas o que o texto nos explica, o que a história nos diz? E é somente esse texto que fala a respeito desse jovem chamado Eutico. Não há nenhum outro lugar na palavra de Deus que fala desse jovem. E eu já vi muita gente pregando um monte de coisa, que ele não estava ali, ele estava ali, mas não queria estar, que ele estava ali, mas ele não estava dando a mínima importância para o que era pregado. A gente pode conjecturar, pode pensar um monte de coisas, mas uma coisa é certa, esse termo utilizado aqui como jovem, diz a respeito de uma pessoa entre 7 e 14 anos. E a palavra diz que aquela vigília se estendeu até a meia-noite. Então um jovem, nessa idade, já era para estar na cama fazia tempo. E ele se cansou, ele estava apoiado, encostado numa janela, assentado numa janela, e ele dormiu profundamente. Aquele lugar não estava escuro, a própria palavra diz que ali haviam muitas lâmpadas, havia muita claridade naquele lugar. E a palavra que Paulo estava ensinando naquela noite, também não era algo maçante, era algo importante.
Ele adormeceu porque ele estava cansado. Somente por isso. Ninguém pode falar para você que ele adormeceu porque ele não prestou atenção, porque ele estava desprezando a palavra, nada disso. Uma coisa é certa, que ele se sentiu cansado e ele adormeceu profundamente. E por ele ter adormecido profundamente, a palavra diz que ele despencou. Ele caiu do 3º andar de onde eles estavam. Eles estavam reunidos ali. E ele caiu do 3º andar. E olha, o que diz a palavra? Quando levantaram, ele estava morto. Do sono para a morte. Quando levantaram ele estava morto. Mas Paulo tomou uma atitude. Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não fiquem alvoroçados, porque ele está vivo. Ele estava morto ou ele estava vivo? A palavra diz que ele estava morto. Não há dúvidas quanto a isso. Não há nenhuma dúvida quanto à morte desse rapaz. Paulo não viu algo diferente do que as pessoas haviam visto ali. Paulo não sentiu algo diferente, humanamente possível. Como se fosse humanamente possível. Mas Paulo, o que nós precisamos prestar atenção nessa história e nesse texto? São detalhes. E os detalhes muitas vezes, eles passam despercebidos. Eles passam. Mas 3 atitudes Paulo tomou. Primeira, Paulo desceu. Repita comigo, ele desceu. Paulo desceu. Se ele queria encontrar o menino, ele precisava sair de onde ele estava. Sair do 3º andar e ir até o local onde o menino havia caído. A palavra de Deus, ela nos ensina tantas coisas. E quando nós prestamos atenção nos detalhes, nas entrelinhas, é aí que a coisa se torna rica. É aí que o texto toma corpo. E você vê, era uma noite comum, um momento de ensinamento. E quando nós lemos na palavra de Deus que estava acontecendo algo dentro da normalidade, e há uma quebra naquele momento, uma quebra naquele texto, uma mudança, é porque algo deve ser observado. Nós precisamos observar algo nos detalhes que estão ali. E diz que Paulo desceu, mas olha que interessante, a palavra de Deus diz que Jesus, deixando a sua glória, veio como homem, desceu à terra, por mim e por você. Ele veio até este mundo físico, por amor a mim e amor a você. Paulo parou tudo o que ele estava fazendo, por amor àquela vida. E olha que interessante, Paulo, ele não havia andado com Jesus. Muito pelo contrário, Paulo, que antes era Saulo, era matador de cristãos. A pastora fez um vídeo esses dias falando que ele era muito eficiente naquilo que ele fazia. Foram essas palavras? Foi essa palavra? Eficiente, competente, alguma coisa assim. E diz que ele era, diz não, a palavra nos comprova que ele era matador de cristãos. Ele fazia muito bem o que ele tinha que fazer. E ele então não andou com Jesus durante o tempo em que Jesus esteve na terra. Mas a história bíblica nos mostra que ele foi o maior entre os discípulos, o maior entre os apóstolos. Ele tinha a essência, ele compreendeu a essência do Senhor. Jesus desceu por amor a nós, por amor àquele que havia morrido, aquele que estava destinado à morte. A morte era para nós, e ele veio a este mundo em forma de homem, para que nós pudéssemos permanecer vivos.
Paulo desce até aquele menino. Olha só que interessante. Paulo vai até aquele menino, até onde o menino está. Mas algo mais ele faz. A palavra diz que ele se inclina sobre o menino. E o que a palavra de Deus nos diz a respeito das nossas orações, do nosso clamor, quando nós, de forma intensa, às vezes desesperada, nós buscamos o Senhor, que Ele se inclina para ouvir a nossa voz. Ele se inclina do alto para entender aquilo que nós estamos falando. Do seu trono, Deus se inclina para receber a nossa oração. Lá do alto, Deus se inclina para prestar atenção naquilo que você fala com Ele. A palavra diz que Ele está num alto e sublime trono, mas Ele se inclina para prestar atenção à sua voz. Fala para quem está do seu lado, Ele se inclina para ouvir a sua voz. Olha que interessante isso. O Senhor, Ele se inclina para ouvir a mim e para ouvir a você. Ele está atento à sua oração. Ele está prestando atenção naquilo que acontece com a sua vida. Mas a palavra continua e diz que Paulo abraçando. Irmãos. Irmãos. E aí vem a essência disso tudo, que é o grande amor de Deus. A essência disso tudo. O que moveu Paulo a descer até lá, não foi a curiosidade. O que moveu Paulo a descer até lá, não foi a preocupação dos pais, que ele precisava dar atenção para os pais. O que moveu Paulo a descer até lá, não foi a movimentação, a bagunça que tinha acontecido. Mas o que moveu Paulo a descer, foi o amor do Senhor, que estava na vida daquele homem. Foi o amor do Senhor que nos envolve. E o resultado disso é que Paulo abraça aquele menino e ele fala: podem ficar tranquilos, não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Não fiquem alvoroçados, não tenham medo, pois vocês estão vivos. O Senhor diz para você nessa noite: não fique alvoroçado, não tenha medo, porque você está vivo. O Senhor te envolve com amor. É o amor dele. É o amor que faz com que Paulo se movimente. É o amor que faz com que Paulo tome aquelas atitudes. Mas não é o amor dele. É o amor de Jesus. Quando Jesus se colocou no caminho para ter um encontro com Paulo, foi um choque na vida daquele homem. Foi um choque na vida dele. E ele pôde provar ali o grande amor do Senhor. Daquele que ele perseguia, daquele que ele buscava matar, daqueles seguidores de Jesus, do Cristo, do Salvador, que ele procurava matar a todos. Ele era muito bom no que ele fazia. E quando ele se converte, quando ele decide servir ao Senhor, ele não pensa duas vezes. Ele se torna um cristão. Fala para quem está do seu lado, ele se torna um cristão. Um cristão é um imitador de Cristo. Um cristão é um discípulo de Jesus. É alguém que faz algo como Jesus. É alguém que tem na sua vida atitudes como as de Jesus. E a maior atitude
A maior prova é o amor. É o amor. E Jesus nos amou de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que Ele deu a sua própria vida por mim e por você. A vida dele foi dada por amor a nós. Ele desceu, Ele se inclina para ouvir as nossas orações, as nossas petições, e Ele nos envolve com o seu amor a cada dia. E quando Ele nos envolve com esse amor, não tem quem resista. Não tem como resistir ao amor de Jesus. Paulo, quando Jesus se apresenta a ele, Paulo cai por terra, porque ele nunca havia sentido o que ele sentiu naquele dia. Alguém que procurava matar Jesus, tem um encontro com Jesus e prova do grande amor dele. Porque Jesus podia falar assim: Paulo, para de respirar agora, acabou, você não persegue mais. Não é verdade, irmãos? Ele poderia naquele momento falar: ó, está morto, acabou, encerrou, eu não quero mais preocupação para o meu povo. Mas Jesus tem um encontro, Paulo tem um encontro, e aquilo muda não apenas a vida de Paulo, mas muda toda a história. O encontro que Jesus teve com Paulo, o encontro que Paulo teve com Jesus, muda toda a história. Pergunta para quem está do seu lado: quando foi? Pergunta para quem está do seu lado, fala assim: quando foi que a sua história mudou? Quando foi? Quando foi que você teve um encontro real com Jesus? Quando aconteceu isso? Há quanto tempo? Como que sua vida foi transformada? Há quanto tempo você vive esse amor? Talvez você fale: pastor, eu nunca tive um encontro desse com Jesus. Mas vai ter. Você está aqui hoje não é à toa. Você vai ter um encontro com Ele. Aleluia. Nós estamos nesses 40 dias de milagres. E tudo tem a ver com as decisões que nós tomamos. Quantos tem aí a pulseirinha no braço? A minha escondeu aqui, ó. Levanta a mão aí para eu ver. Está com a pulseirinha aí? Maravilha. Quem não pegou ainda vai poder pegar depois. Mas esses 40 dias de milagres é para que nós possamos viver o grande amor dele nas nossas vidas. E aí está a revelação de um grande segredo. Quando nós nos permitimos, quando nós tomamos a decisão de termos Jesus como Salvador, como Senhor das nossas vidas, nada pode resistir. Tem uma historinha, e é uma historinha, uma fábula. Diz que tinha um homem em cima de um muro. Quem aqui já andou em cima de muro quando era mais novo? Ninguém? Levanta a mão aí. Só eu aprontava? Aí caía, ralava a perna, quebrava tudo, meu Deus. Mas tinha um homem que estava em cima do muro, e de um lado, os anjos do Senhor, falando para ele: vem para cá, vem para o lado de cá, não fica aí, vem para cá, toma decisão, vem para cá, Deus tem o melhor para você. E aquele homem em cima do muro, e do lado de lá, estava o diabo, sentado, se espreguiçando, nem olhava para o homem. E do outro lado de lá, os anjos clamando, falando: vem para cá, venha para cá, toma decisão. E ele olhava para o outro lado, e o diabo quietinho na dele, sentado, tomando um sol. E aí aquele homem falou assim: ô diabo, você não vai falar nada? Os anjos estão ali, ó, desesperados para eu ir para o lado de lá, e você nem se mexe. Ele falou: enquanto você estiver em cima do muro, você já é meu.
Fala para quem está do seu lado. Fala, enquanto você estiver em cima do muro, você é do diabo. Quem está em cima do muro é porque não tomou decisão. E é só uma historinha, mas é para você compreender o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3. Abra comigo a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. Versículos 15 e 16. Apocalipse, capítulo 3. Versículos 15 e 16. Diz assim: Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso aqui é o próprio Senhor falando a uma de suas igrejas. Você precisa ser quente ou ser frio, porque aquele que está em cima do muro, aquele que é morno, já não pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor a partir do momento em que nós saímos de cima do muro, em que nós tomamos uma decisão, em que nós decidimos de que lado nós queremos ficar, ou do lado do Senhor, ou do lado do inferno, ou o caminho da salvação, ou o caminho da perdição. Que caminho nós devemos seguir? Que caminho você quer seguir? E as decisões, elas dizem muito a respeito daquilo que nós vamos provar na nossa vida. Quando nós decidimos algo, nós passamos a provar o melhor do Senhor. Quando nós tomamos as decisões, o Senhor começa a agir. O Senhor começa a manifestar nas nossas vidas as coisas que Ele tem reservadas para nós. Dia 25 é o encerramento da nossa campanha. E nós teremos aqui batismo. Nós já temos nome de, acho que 1 ou 2 pessoas para se batizar. E é uma decisão. E uma coisa que essas pessoas que vão se batizar, elas vão aprender, é que a partir do momento em que ela se batiza, que ela toma a decisão, olha que lindo isso, as coisas começam a acontecer. São os milagres de Deus na vida dessa pessoa? Não. Mas como que as coisas acontecem? São as coisas que Deus havia reservado para essas vidas, mas que estavam bloqueadas por uma falta de decisão. Há coisas na vida das pessoas que ficam bloqueadas, que elas só são liberadas a partir do momento em que nós decidimos, que só são liberadas a partir do momento em que nós decidimos sair de cima do muro, em que nós decidimos sermos quentes ou frios. Porque o morno, ele não agrada a Deus. A grande questão é nós tomarmos um posicionamento. É nós decidirmos o que nós queremos fazer da nossa vida. É diante do Senhor, nós falarmos: Senhor, é isso que eu quero o Senhor na minha vida. E para eu provocar o milagre, pastor, provocar o milagre? Provocar o milagre. Para que eu provoque o milagre, para que eu provoque a ação de Deus na minha vida, eu preciso tomar uma decisão. Para que eu viva o melhor que Deus tem para mim, e quando eu falo o melhor do que Deus tem para você, você sabe o que você mais necessita, você sabe do que você mais precisa, você sabe do porquê você tem entrado nessa campanha dos 40 dias de milagres, você sabe qual é o motivo, e esse é o motivo de você tomar as suas decisões, de você querer provocar o milagre do Senhor na sua vida, de você querer desfrutar, provar o que Deus tem reservado para você.
mas é você que toma a decisão. Eu sei qual é o milagre que eu preciso na minha vida. A minha esposa sabe o milagre que ela precisa na vida dela. Nós sabemos o milagre que nós queremos para a nossa casa, para a nossa família. E nós precisamos provocar esse milagre. Nós precisamos tomar decisões. Que tipo de decisão, pastor? No começo da campanha, eu ensinei como deveria ser feito. E amanhã nós estamos chegando no meio da campanha. Nós estamos cumprindo, amanhã nós vamos cumprir metade da campanha. Amanhã é o 20º dia da campanha. E como é que deveria ser feito? Oração. Orar. Falar com Deus todos os dias. Buscar insistentemente a ação do Senhor. Jejuar. Fazer o seu propósito de sacrifício no Senhor. Deixar de comer o seu alimento para você ter um tempo de qualidade com Deus. Ah, pastor, então eu vou jejuar das 6 ao meio-dia. Eu já expliquei isso. E aí, das 6 ao meio-dia você está dormindo. Não é jejum. É o tempo de qualidade com Deus. É o momento que você vai ler a Bíblia. Você vai ter um tempo de oração. Você vai ouvir louvores. Inclusive nós mandamos uma lista de louvores para as pessoas poderem ouvir, edificar a sua fé, provocar o milagre. Todo o caminho, todas as ferramentas estão sendo dadas. As vitaminas de fé diárias estão sendo dadas para que você se alimente todos os dias dessas vitaminas de fé. Para que você fortaleça a sua fé, para que você chegue lá no dia do seu milagre e você esteja pronto para receber. Pergunta para quem está do seu lado, você está pronto para receber? Mas a decisão é você que toma. De fortalecer o seu propósito. E essa noite é para a gente fortalecer o propósito dentro dos 40 dias. Porque os milagres estão acontecendo. Deus está realizando grandes coisas no nosso meio. Até o final da campanha eu espero ter alguns vídeos já das pessoas contando testemunhos. Já conversei com algumas, para a gente gravar os testemunhos e exibir aqui no telão o testemunho de cada um, o que Deus tem feito. Pastor, mas eu não recebi o meu milagre ainda. Vai receber. Você não está buscando? A palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. Você está buscando. O Senhor vai realizar um milagre na sua vida. Em nome de Jesus.